Bom dia. Bom dia. Agora sim. Então, vou ler aqui o manifesto, o nosso manifesto, Levante pela Terra. Sou Juma Chipaia, de Altamira, no Pará. Chipaia, aldeia do Tamanho. Vou ler agora o nosso manifesto, Levante pela Terra. Manifesto pelo direito à vida e ao território dos povos indígenas. Nós, povos indígenas, vivemos em estado constante de ameaça, que nos exige estarmos em permanente vigilância e mobilização. Nesse momento, junho de 2021, ainda sobre as restrições de uma pandemia devastadora que se aproxima de vitimar 500 mil brasileiras e brasileiros, dos quais mais de 1.110 parentes são nossos, que fazem parte. Nós vemos obrigados a intensificar as nossas lutas e ampliar nossa voz de protesto para defender nossos direitos mais básicos, nossas vidas e nossos territórios. A luta pela vida chamou, e nós viemos até Brasília para montar nosso acampamento Levante pela Terra em defesa dos nossos direitos, principalmente territoriais. Voltamos a ocupar os gramados da capital federal depois de 2 anos sem mobilizações presenciais, sobretudo o acampamento Terra Livre, a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, que devido à pandemia Covid-19 foi realizada virtualmente em 2020 e 2021. Nossas lideranças, que já estão completamente imunizadas com a vacina contra o novo coronavírus, se congregam neste momento para ecoar nossos maracás e afirmar que, em meio à maior emergência sanitária e humanitária dos últimos anos, nossas vidas indígenas importam. Reafirmamos nesse manifesto nossas bandeiras de luta e decretamos nosso estado permanente de mobilização. Pelas instruções e imediata de qualquer medida anti-indígena no Congresso Nacional. Primeiro, retirada definitiva da pauta de votação da CCJC e arquivamento do PL, Projeto de Lei 490/2007, que ameaça anular as demarcações de terras indígenas. 2. Arquivamento do PL 2633/2020, conhecido como PL da grilagem, pois caso seja aprovada, o projeto vai anistiar grileiros a legalizar o roubo de terras, agravando ainda mais as violências contra os povos indígenas. 3. Arquivamento do PL 984/2019, que pretende cortar o Parque Nacional do Iguaçu e outras unidades de conservação com estradas. 4. Arquivamento do PDL 177/2021, que autoriza o presidente da República a abandonar a Convenção 169 da Organização Internacional do Brasil, OIT, único tratado internacional ratificado pelo Brasil que aborda de forma específica a abordagem e o direito dos povos indígenas. 5. Do PL 191/2020, que autoriza a exploração das terras indígenas por grandes projetos de infraestrutura e mineração industrial. 6. Arquivamento do PL 3.729/2004, que destrói o licenciamento ambiental e traz grandes retrocessos à proteção do meio ambiente e para a garantia de direitos das populações atingidas pela degradação ambiental de projetos de infraestrutura como hidrelétricas. Esses projetos genocidas e ecocidas se utilizam da pandemia de Covid-19 como cortina de fumaça, fazendo aumentar a violência contra os povos indígenas e os conflitos em nossos territórios, inclusive entre parentes. Esses conflitos são alimentados pelo governo com o objetivo de dividir, enfraquecer e desmobilizar os nossos povos, organizações e lideranças. Saiba que não deixaremos essas estratégias nos prejudicar. Supremo Tribunal Federal, nossos direitos precisam ser vigiados e protegidos. O STF julga o caso de repercussão geral sobre as demarcações das terras indígenas, o conhecido recurso extraordinário 1000
117/.365, relacionado ao caso da terra indígena Xoclém, Clanon, do povo Xoclém, em Santa Catarina. O status de repercussão geral dado pelo STF, se caso significa que sua resolução servirá de diretriz para o governo federal e todas as instâncias do judiciário. No que diz respeito à demarcação das terras indígenas, além de servir para balizar as propostas legislativas que tratam dos direitos territoriais dos povos originários. Exemplo do PL 490, que abre terras indígenas para exploração predatória e inviabiliza, na prática, novas demarcações. Esse processo encontra-se suspenso por intervenção do ministro Alexandre Moraes. O STF tem o dever de proteger os direitos constitucionais aos nossos territórios. O julgamento deve ser retomado. Especialmente nesse momento de ataque, a voz da Suprema Corte precisa ecoar forte e garantir aos povos indígenas Yanomami e Munduruku a retirada de invasores de suas terras. Essa mesma proteção deve ser estendida a outros 5 terras indígenas, também objeto de discussão no STF. Terras indígenas Caripuna, Uruê-Uauau, em Rondônia, Caiapó, Trincheira Bacajá, no Pará, Araribóia, no Maranhão. Isto é o que a PIB demanda neste momento, com o devido senso de urgência às ministras e ministros do Supremo. Fazemos isso por meio deste documento, pelas vozes de nossas lideranças e a partir dos nossos territórios em todo o Brasil. E também concentrados no acampamento Levante Pela Terra em Brasília, também o fazemos judicialmente no âmbito da ação de descumprimento de preceito fundamental 709/2020, de autoria da PIB e diversas instituições nacionais solidárias aos povos indígenas. A DPF está na pauta do STF e deve ser debatida pelo plenário até 18 de junho. Pela vida e continuidade histórica dos nossos povos, diga ao povo que avance. Avançaremos. Levante pela Terra, Brasília, 15 de junho de 2021. A PIB, Articulação dos Povos Indígenas, organizações regionais de base da PIB, APOIME, Articulação dos Povos Indígenas Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, ARPIN Sudeste, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste e ARPISU, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Atiguaçu, Grande Assembleia do Povo Guarani, Comissão Guarani, Ivirupá, Conselho do Povo Terena, COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas Brasileiras. Avançamos, parentes!